pedofilia, estupro. Eu vou conversar com o Ricardo Lima, porque a informação que nós temos é que a polícia chegou a prender um suspeito. Ricardo, gente, não é só um caso não, é isso mesmo? Olha, gente, pedofilia é algo, para mim, abominável. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Situação extremamente complicada que a polícia precisa ter uma dedicação 1000% para tirar essa galera de circulação. Porque as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes estão em perigo. Agora sim, Ricardo, quais são as informações acerca do trabalho da polícia? Oi, Isis, eu queria antes chamar a atenção, se você me permite, para os pais, para terem cuidado com quem você deixa seus filhos ou de que forma você os deixa exposto, mesmo dentro de casa, fora de casa, em qualquer que seja o ambiente, viu, Isis? Porque tem acontecido com muita frequência. Ontem e anteontem, o Jornal da Cidade abordou 2 casos em Beberibe, Cascavel, inclusive de professores, no ambiente escolar, onde é um local onde a gente deixa os filhos e fica aliviado. Pronto, aqui ele está seguro, eu posso ir trabalhar, eu posso ir para casa fazer minhas coisas. Esse caso aconteceu no ambiente familiar, não que o suspeito seja da família, mas mora vizinho e, segundo as informações apuradas pela polícia, desde os 5 anos essa criança sofria com os abusos desse monstro. A prisão aconteceu por meio de um mandado de prisão expedido pela Justiça, depois que a delegacia de Caririaçu, no Cariri cearense, descobriu esse crime, começou a investigar e chegou às provas contundentes, inclusive, que fizeram com que a Justiça não pensasse 2 vezes e decretasse a prisão desse homem de 54 anos de idade que abusava da própria vizinha. Ele não teve a identidade revelada, porque é morador, é vizinho, vai expor a criança. Mas era uma pessoa super do bem, muito querida, muito respeitada por todo mundo, só que de forma velada, por dentro, aquele sepulcro caiado, sabe? Estava todo apodrecido e ele usava dessas práticas horrendas que a gente sequer tem palavras para descrever essa situação. Mas esses casos vêm acontecendo com muita frequência. E a gente chama a atenção dos pais, quem tem filhos, e não importa se é homem ou mulher, a mente doentia não está mais nem escolhendo o sexo. E aí esse suspeito ele foi capturado ontem pelos policiais civis lá de Caririaçu, já se encontra em uma cela da cadeia pública de Juazeiro do Norte, que deve ser destinada a estupradores, porque se ele ficar como preso comum no meio dos demais, certamente que ele vai sofrer as consequências, já que essas informações se espalham muito rapidamente. A minha dúvida é, quando estão só os estupradores, o que é que eles fazem entre si? Esses relatos eu ainda não conheço, mas lamento profundamente pela criança e espero que a Justiça use da forma mais rígida de punir pessoas e não aconteça como esse caso que a gente viu do Jonas Dayson, onde lá em Coreaú, na região norte do estado, um homem de 75 anos cometeu um estupro de vulnerável de uma criança, né, aos 74, e talvez por causa da idade avançada tenha sido beneficiado aí com a tornozeleira eletrônica. Só que aconteceu o que aconteceu ontem e, infelizmente, como eu disse, tem acontecido com muita frequência esses casos de estupro, viu, Isis? Pois é, Ricardo, se esse crime lá de Coreaú que você acabou de citar estiver associado ao passado nojento da vítima, né? Porque agora ele está em condição de vítima, as pessoas acabaram fazendo justiça com as próprias mãos e nem esperaram pela tal justiça, que muitas vezes é injusta, né? Com quem está aqui do lado de fora, e se tratando de crianças e adolescentes, então nem se fala. E você começou essa sua participação de uma forma muito importante. A gente sempre aproveita o grande alcance que o Cidade Alerta tem para alertar os pais. Porque, conforme você falou, é um monstro, né, no corpinho de quê? De um anjinho do pau oco, que está fazendo um mal danado à criança
E os pais não sabem, porque confiam. Não, a gente não está dizendo aqui que todo mundo tem que desconfiar, não. Mas a gente tem que ficar atento aos sinais, Ricardo, porque as crianças, elas dão sinais. É no olhar, é no comportamento quando o adulto chega, é da forma nervosa, apreensiva, é desconcertada que a criança fica. Tudo isso tem que ser observado, né, Ricardo? Você é pai de uma menina e sabe, conhece a sua filha, sabe que com certeza qualquer coisa que esteja acontecendo, que esteja mudando a rotina dela, você já vai notar, porque a expressão faz só. Exato, Isis. A Laila Rebeca, minha filha, fez 14 anos ontem, tá morando na Europa com a mãe. E enquanto ela esteve aqui comigo, a gente procurou conversar com ela, mesmo aos 3, 4, 5 anos, sobre a possibilidade de alguém tocar alguma parte sensível do corpo, que ela se afastasse e comunicasse a gente. Existem várias formas da gente conversar com os filhos. Você pode achar, poxa, conversar sobre uma situação tão terrível como essa, com uma criança de 3, 4 anos, eu vou traumatizar. Mas existem maneiras de você conversar com a criança e conscientizando, e aí isso ajuda a ela mesma criar mecanismos de defesa para evitar ser abusada e a qualquer tentativa já buscar pelos pais. Sobre os estupradores, o que me deixa mais revoltado é porque na versão dos psicanalistas, dos psiquiatras, esse povo não tem cura. É algo que fala mais forte dentro deles, talvez um espírito maligno, Isis. Não quero partir para essa questão espiritual, mas é algo que tem dentro da cabeça deles que eles não se exemplam, eles vão praticar, vão reincidir novamente, porque o desejo é muito mais forte do que o medo de ser preso novamente. E essas pessoas, se elas não forem punidas no mais alto rigor da lei, elas vão estar rapidamente fora no convívio com a sociedade, né, fora da prisão, e aí outras pessoas podem se tornar vítimas também. Existem aí discussões falando sobre castração química e outras formas aí de banir esse tipo de gente da sociedade, mas infelizmente é um tema que não caminha, não evolui, e a gente todo dia, quase que todo dia, para não ser aqui exagerado, quase que todo dia a gente fala de casos e de prisões de pessoas envolvidas com os crimes de estupro e principalmente estupro de vulnerável, que são crianças e adolescentes ou até pessoas já de certa idade, mas que sofrem das faculdades mentais e que não tem como se defender, e isso tem que ter um basta para tudo isso, porque a sociedade já não suporta mais, viu, Isis? E só para encerrar esse assunto, Ricardo, e lhe agradecer por sua importante participação, não é só o contato físico, não. Tem o estupro que é através infelizmente, de situações nas redes sociais que a gente vem mostrando, como mostramos ontem aqui, como foi mostrado no Jornal da Cidade, dentro de escolas que vem acontecendo, que é um caso mais absurdo ainda. Então, é preciso sim ficar alerta. Obrigada, Ricardo, pela participação. Minha gente, haja oração e, por favor, o pai e a mãe, converse com seus filhos. Os nossos filhos têm que ter respeito e confiança por nós e não medo. Se a criança tiver medo de você, pai, de você, mãe, ela não vai contar. Seja amigo, amiga do seu filho. Converse, dialogue. Entenda a sua criança, entenda seu adolescente. Eu sei que às vezes é complicado, é difícil. A missão de educar, meu amigo, é um desafio. Mas com jeito a gente consegue. Fiquemos alertas e que Deus abençoe e proteja as nossas crianças e adolescentes.